Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa revisão sobre carboidratos. Eu sou a professora Horacina Cavalcante e nós vamos estar aí gravando algumas revisões. Hoje nós vamos trabalhar os carboidratos, certo? Primeira coisa, nós vamos comentar um pouquinho, né, que os carboidratos eles também podem ser chamados hidratos de carbono, glicídios, açúcares. Eles são abundantes no mundo vegetal, por exemplo, o amido, que vai representar a fonte de reserva dos vegetais, né? Também encontra-se como forma de glicose, o glicogênio, que representa a forma de armazenamento dos animais, né? O armazenamento ali de glicose dos animais. Os carboidratos também podem se apresentar como constituinte dos ácidos nucleicos, seja na forma de ribose ou desoxirribose, o açúcar que integra o nucleotídeo dos ácidos nucleicos. E nesse contexto, essa breve introdução falando da abundância dos carboidratos. Bem, compondo os carboidratos, nós vamos encontrar, sobretudo, a molécula de carbono, hidrogênio e oxigênio, que se apresenta na fórmula de CnH2ON. E a classificação, né? Então, já falamos um pouquinho do contexto geral, falamos também dos principais átomos que vão compor os carboidratos, e também da fórmula, e agora vamos falar um pouquinho da sua classificação, certo? Os carboidratos, eles são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos, né, são a estrutura básica que vão, a partir daí, se agrupando e se organizando para dar origem aos oligosacarídeos, que vão conter de 2 a 10 monossacarídeos, e os polissacarídeos com mais de 10 monossacarídeos. Na verdade, os polissacarídeos podem ter um número muito grande de monossacarídeos. E vamos falar de cada um especificamente. Dentre os monossacarídeos, nós vamos dar destaque às pentoses, que apresentam 5 átomos de carbonos, e às hexoses, que possuem 6 átomos de carbono, né? Dentre as pentoses, aí sim, vamos destacar a ribose e a desoxirribose. A ribose vai ser um constituinte, né, do nucleotídeo do RNA. Aqui nós temos a estrutura do nucleotídeo, constituído pelo açúcar, que é a pentose, base nitrogenada e fosfato. Então, no RNA, a ribose vai ser a pentose, e no DNA, a pentose vai ser a desoxirribose. Quando comparamos a estrutura da ribose e da desoxirribose, observamos que no carbono 2 da ribose nós temos a molécula de hidroxila, OH, enquanto na desoxirribose nós temos a molécula de hidrogênio. Já quando falamos em hexose, que aí vamos destacar glicose, frutose e galactose, que elas são hexoses energéticas, né, sendo a glicose a fonte energética imediata à célula. Agora, quando falamos um pouquinho dos oligosacarídeos, já damos destaques para os disacarídeos, que são formados por duas moléculas de monossacarídeos. Para que ocorra a ligação desses monossacarídeos, vamos precisar de um tipo de ligação química, que é a ligação glicosídica, que representa um tipo de ligação de condensação, onde ocorre a eliminação de uma molécula de água. Aqui da hidroxila com o hidrogênio vai formar a molécula de água, que será retirada, havendo aqui a ligação dos dois monossacarídeos, originando agora um disacarídeo. Dentre os disacarídeos, vamos destacar a maltose, constituída de glicose mais glicose,
que encontra-se, por exemplo, em cereais, em malte e obtida a partir da digestão do amido. A sacarose, constituída por glicose mais frutose, que é encontrada na cana-de-açúcar, na beterraba, e a lactose, né, que é a glicose mais a galactose, que é encontrada sobretudo no leite. Então, aí, os oligosacarídeos com destaques para os disacarídeos. No contexto dos polissacarídeos, que são açúcares constituídos por moléculas maiores, né, estruturas maiores, na verdade, constituído por mais de 10 moléculas de monossacarídeos, geralmente sendo insolúveis, eles podem ser, sobretudo, de dois tipos. Os homopolissacarídeos, constituídos por uma mesma molécula de monossacarídeos, têm função de armazenamento, por exemplo, o amido, que representa a fonte de reserva para os animais, e o glicogênio, o amido, na verdade, para os vegetais, né? E o glicogênio para os animais. A quitina e a celulose, que são elementos estruturais. Então, aqui nós temos o amido, né, representa a reserva energética dos vegetais. A celulose, nós temos o glicogênio, na verdade, que representa a reserva energética dos animais. E agora sim, falando sobre a celulose e a quitina, que são estruturais. Né? Por exemplo, a celulose que está presente na parede celular, né, externa da célula eucariótica vegetal. Então, essa foi a nossa aula de revisão sobre carboidratos.